Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar 7 verdadeiros monumentos da engenharia da arquitetura brasileira. São as 7 maiores pontes do Brasil. Acredito que você já conheça alguma dessas pontes através de fotos, vídeos ou até mesmo visitado uma dessas pontes. Então preste muita atenção que é um verdadeiro show de obra de arte. E nós temos aqui no nosso país. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Estruturas BIM. Se você não me conhece, prazer, sou o engenheiro Pedro e nesse vídeo eu vou te mostrar 7 verdadeiras obras de artes para se orgulhar que se encontram aqui no nosso país. E nós vamos fazer um ranking das 7 maiores pontes localizadas em qualquer parte do nosso território. Então vamos começar pelo 7º lugar, a Ponte Newton Navarro. A Ponte Newton Navarro, ela tem aproximadamente 2.713 metros. A sua altura equivale a aproximadamente 55 metros, o que equivale a um edifício de 18 andares. Essa ponte ela vai estar localizada em Natal e a sua inauguração foi em 2007. A sua principal função na época pensada era diminuir o tráfego naquela região e ligar duas regiões, a região da Zona Norte e a região da Zona Leste, através do rio Potengi. Dois fatos curiosos é que essa ponte ela demorou 6 anos para ser construída. Já o nome Newton Navarro foi para homenagear o dramaturgo, poeta, desenhista e pintor brasileiro, onde ele retratava nas suas obras e nas suas pinturas sobre os bairros Redinha e Ribeira, onde se concentrava um número maior de pescadores. Então ele retratava a rotina daqueles moradores, a realidade daquele local. Vamos para o nosso ranking, a 6ª ponte, que é a ponte Anita Garibaldi. A ponte Anita Garibaldi ela vai ter o seu comprimento de aproximadamente 2.815 metros. Ela é um pouco maior que a ponte Newton Navarro. Essa ponte é uma das primeiras pontes estaiadas do país. Lembrando que um dos principais objetivos da ponte é te levar do ponto A ao ponto B através de uma forma segura e rápida, principalmente quando nós temos um percurso da água ou até mesmo um abismo. Então é muito interessante fazer a aplicação desse tipo de técnica, que é colocar uma ponte para beneficiar toda a população. Se você parar para pensar, uma das características principais de locação das pontes é quando nós temos duas divisas, seja através de municípios ou até mesmo estados. A ponte Anita Garibaldi ela está localizada no estado de Santa Catarina e ela foi construída no Canal de Laranjeiras, sendo que seu ano de inauguração foi no ano de 2015. Uma das principais funções da ponte Anita Garibaldi foi desafogar o trânsito naquela região, onde apresentava uma grande lentidão naquele seu fluxo do seu tráfego, sendo que nessa ponte já teve registro de 25 mil veículos por dia, então foi necessário fazer o desafogamento desse trecho. Então foi necessário fazer a criação dessa ponte para ajudar no fluxo desses veículos, caminhões e até mesmo transportadoras. Lembrando que um dos grandes benefícios, além do tráfego, foi para a questão da população, onde trouxe mais progresso, trouxe novos investidores e facilitou muito o acesso naquela região. Se você está gostando do conteúdo até esse exato momento, tem uma grande notícia para você. Estou preparando novos conteúdos com qualidade, novos temas que ainda pouco discutidos, então eu preciso que você se inscreva, assim você vai conseguir acompanhar os novos conteúdos e receber em primeira mão, então não deixa de se inscrever aqui no nosso canal. E agora nós vamos para o nosso pódio, o 5º lugar, que fica com a 3ª ponte, e ela vai ter seu comprimento de aproximadamente 3.330 metros. O verdadeiro nome dessa ponte é Ponte Deputado Darcy Castelo de Mendonça e ela recebeu esse nome devido que já existiam outras duas pontes nessa região, aonde interligava os municípios de Vitória e Vila Velha. Essa ponte ela se encontra no estado do Espírito Santo e sua obra ela foi concluída lá em 1989, porém a sua operação começou apenas em 1992. As duas pontes que já se encontravam na região antes da construção da 3ª ponte são as pontes a Ponte Florentino, também conhecida como 5 Pontes, e a próxima 2ª ponte, a Ponte do Príncipe. Então, um dos principais objetivos da criação da 3ª ponte foi justamente fazer a ligação entre Vila Velha e Vitória. Lembrando que nós estamos tratando de uma área litorânea, então ali nós vamos ter o fluxo de turistas, fluxo de pessoas que são prestadoras de serviços e até mesmo os moradores. Então é um fluxo muito denso, então foi necessário fazer a criação da 3ª ponte. A ponte que ficou com o 4º lugar do nosso ranking é a Ponte Rio Negro e ela vai ter o seu comprimento de aproximadamente 3.595 metros. Essa ponte está situada em Manaus, provavelmente você já viu alguma matéria, alguma imagem relacionada a essa ponte devido ao encontro das duas águas do Rio Negro.
Já se tratando do formato dessa ponte, nós temos um formato de ponte estaiada, sendo considerada a Ponte Rio Negro um dos monumentos do estado, trazendo atenção para aquela região e trazendo novos turistas para aquela área. A Ponte Rio Negro ela foi concluída lá em 2011, sendo entregue no aniversário da capital do estado do Amazonas. Mais uma vez, uma das principais funções da ponte foi para trazer o desenvolvimento para aquela região, trazer o olhar de novos investidores, mostrar o potencial daquela área. Além de beneficiar a região de Manaus, isso também trouxe desenvolvimento para as cidades vizinhas, já que facilitou o acesso nas outras áreas. Um fato curioso da Ponte Rio Negro é que se estima-se que a quantidade de aço e de concreto daria para construir 3 estádios do Maracanã. Agora nós estamos no pódio. O terceiro lugar fica com a ponte Ayrton Senna, onde ela tem o seu comprimento de 3.607. Você já deve ter assimilado de qual figura que se trata essa ponte. Essa ponte é em homenagem ao grande campeão Ayrton Senna. Sendo que essa ponte ela se encontra na divisa entre o estado do Paraná e do Mato Grosso do Sul, aonde vai abranger o rio Paraná. A data de abertura dessa ponte foi em 1998. Entre as suas principais funções foi trazer a facilidade para os caminhoneiros e as transportadoras, que foram um dos principais beneficiados da criação dessa ponte. Um fato curioso dessa ponte é que ela foi construída em passos lentos devido ao governo da época, e o seu custo foi de aproximadamente 32 milhões de reais. Se nós pararmos para refletir, não mudou quase nada daquela época até hoje, quando se trata de obra pública no Brasil. Vamos para o nosso segundo lugar, que fica com a ponte Rodo-Rio Paraná, que ela tem seu comprimento de aproximadamente 3.700 metros. Ela vai estar localizada nos estados brasileiros de Mato Grosso do Sul e São Paulo. A ponte rodo-ferroviária sobre o Rio Paraná, a sua estrutura principal é a estrutura metálica, onde vai estar composta por treliças. Se você observar no vídeo que está passando para você, a parte superior da ponte, onde se encontra o tabuleiro, ali vai possibilitar o tráfego de caminhões, de ônibus, de carros, de pessoas, e na parte inferior, onde nós temos a malha ferroviária. A inauguração dessa ponte foi lá em 1998, porém a sua ideia de criação é lá de 1901, sendo executado apenas em 1992 e entregue em 1998. Imagina a quantidade de pessoas que não viram a construção dessa ponte, já que sua ideia é de 1901. Olha o tempo de elaboração dessa ponte. Imagina o progresso que poderia ter trago antes para aquela região, ter trazido novos investidores e facilidade para aquela população. Essa ponte ela faz homenagem a 2 grandes figuras da época, que é o deputado Roberto do Valle Hollenberg e o senador Vicente Emílio. Se você conhece alguma dessas pontes, já viu alguma imagem, algum vídeo ou fez um passeio nelas, deixa aqui nos comentários, eu vou ter um imenso prazer em poder ler sobre o seu relato. E vamos para o nosso primeiro lugar, que é a ponte Rio-Niterói, que ela tem aproximadamente 13.290 metros. É uma ponte monstruosa em comparação com as outras 6 pontes. Imagine a ponte Rodo-Rio Paraná, que foi a anterior, ela tem 3.700 metros, já a ponte Rio-Niterói ela tem 13.290. Olha a discrepância do tamanho dessas pontes. Porém, o verdadeiro nome da ponte Rio-Niterói é Ponte Presidente Costa e Silva. Ela vai estar situada no estado do Rio de Janeiro e sua travessia vai beneficiar principalmente quem está percorrendo a Baía de Guanabara, ligando as cidades Niterói e Rio de Janeiro. Um fato curioso dessa ponte é que teve vários acidentes, principalmente na questão na hora da concretagem dos pilares, dos tubulões. Para você que não sabe o que é tubulão, tubulão seria a fundação daquela ponte. Existem algumas histórias que relatam por aí que vários corpos de vários operários que foram vítimas desses acidentes foram concretados devido à dificuldade de retirar esses corpos. Mas mudando de assunto, uma das principais funções dessa ponte era a locomoção para facilitar o acesso à área litorânea. Antes, para ter o acesso na área litorânea, era preciso percorrer 100 quilômetros, então você tinha o acesso ou por meio de veículos, ou você ia através de embarcações. Ponte Rio-Niterói ela é considerada uma das 7 maiores pontes do mundo. Então essas são as 7 maiores pontes do Brasil. Qual dessas pontes você já conhecia? Deixe aqui no comentário, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, familiares e não se esqueça de se inscrever no canal para você continuar recebendo conteúdos de qualidade. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!